Sejam bem-vindos a mais uma edição do Louros em Podcast. Estamos a poucas horas da estreia da Orquestra Sinfónica de Louros, um projeto que promete deixar marca forte no contexto musical cultural do Concelho, da região e do país, arriscamos nós. Vamos pintar a conversa com o seu diretor artístico, Hernani Nabeiro, com vários momentos do concerto e intercalar com a visão conhecedora do maestro Diogo Costa. Muito obrigado, Hernani Nabeiro. Antes de falarmos do projeto e da vibrante estreia programada para hoje, vamos conhecer um pouco melhor o teu trajeto e os vários passos que antecederam a ideia da criação da orquestra. Bem, boa tarde, obrigado pela hipótese de nos dares esta entrevista para conseguirmos, enfim, explicar um pouco a criação primeiro da associação e depois da orquestra, que é o primeiro objetivo da criação da associação. O meu trajeto pessoal, sou músico com a carreira que como quase todos os músicos em Portugal comecei na banda filarmónica, na banda do Zambojal, dos Bombeiros do Zambojal, na banda de Louros, um bocadinho mais tarde, depois o conservatório, a escola artística, mais tarde tornei-me músico profissional na banda da Força Aérea e um pouco mais tarde ainda a carreira de docente, e tem sido os últimos 30 anos ligados à carreira de docente, de professor de educação musical e de clarinete. Tenho dirigido também algumas pequenas orquestras e bandas filarmónicas e este projeto surge neste contexto do ensino artístico. Teve um grande boom nestes últimos anos. Desenvolveram-se muitas escolas, mais escolas de ensino artístico, ficou mais democratizado, ficou mais acessível a toda a gente. Antigamente nós tínhamos só o conservatório alargou para uns polos na Amadora e em Louros. Em 2004 começou a haver mais crianças e mais jovens com a hipótese de frequentar o ensino artístico. Isso aconteceu ao longo do país inteiro, também com o ensino profissional, escolas profissionais, e os músicos em Portugal começaram a ter uma formação diferente, a chegar à idade dos 18 anos, com uma formação completamente diferente daquela que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Isso faz com que esses músicos comecem a entrar em escolas internacionais de referência, como todos estes músicos que nós hoje aqui vamos ter, e paralelamente a isto é preciso começar a pensar em orquestras para estes músicos, enfim, terem a sua atividade profissional, porque se temos músicos a chegar com esta atividade e com este currículo, temos que os aproveitar, não os devemos deixar ir embora. E aqueles que estão no estrangeiro a estudar, tentar que eles venham para cá e tentar criar estes projetos. Este projeto, a Orquestra Sinfónica de Louros, não é inédito no país, já outros municípios têm. Cascais e Oeiras juntaram-se há uns anos, cerca de 20, e tem a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. Sintra, recentemente, também tem uma orquestra criada pelo município, e nós resolvemos, um grupo de músicos e melómanos de Louros, resolvemos dar este passo
a criação da associação. Ela nasce na sociedade civil, certo? Nasce na sociedade civil. A criação da associação para, com tanta gente de alta performance, conseguirmos que... Que filosofia, valores, objetivos, em termos artísticos, estão previamente definidos na constituição desta orquestra? A filosofia é exatamente esta. Há aqui duas componentes interessantes, que é, portanto, primeiro, a constatação do facto da minha atividade como professor, ver a evolução do ensino artístico e aparecerem estes músicos de alta performance passados estes anos. Depois, a minha parte de experiência como pai, que ao ter duas filhas nesse ensino artístico, eu ia ouvindo, não como professor, mas como pai e com os outros pais, acompanhando aquilo que seria os sonhos desta rapaziada, não é? Porque chegava-nos, eu costumava dizer e costumo dizer que o meu carro era assim uma espécie de confessionário. Depois dos concertos, quando começaram a aparecer, quando elas começaram a participar nas orquestras jovens, a Orquestra Sinfónica Juvenil, que é uma referência de há mais de 40 anos no trajeto dos músicos em Portugal, e começámos a ouvir que eu, para continuar a estudar e para ter uma orquestra para tocar, todos nós temos que ir para o estrangeiro. Uns começaram a pensar nos professores que queriam estudar na Alemanha, em França. A minha filha mais velha foi para a Holanda, para a Haia. E em tom de brincadeira começou a surgir que, calma lá, ninguém vai sair daqui, fazemos uma orquestra sinfónica em Loures e o problema resolve-se. E este tom de brincadeira, passado uns anos, foram eles que... Transforma-se em responsabilidade. Que começaram a dizer, Randy, está na altura de começarmos a pensar na Orquestra Sinfónica de Loures. E pronto, constituímos a associação e cá estamos. Essa é uma forma simples de apresentar a evolução, mas quais são as maiores dificuldades sentidas no desenvolvimento de um projeto desta dimensão? As maiores dificuldades são a criação do projeto. Depois, a apresentação às entidades competentes que nós vamos à procura para nos apoiar. Entretanto, a associação está a fazer agora 4 anos e logo no princípio da associação tivemos o Covid, que foi esta... não deixámos de trabalhar no projeto, mas tivemos um delay que não nos deixou avançar como queríamos. Fomos à procura, obviamente, se somos a Orquestra Sinfónica de Loures, se queremos ser a Orquestra Sinfónica de Loures, fomos à procura da nossa Câmara e apresentar o projeto. Trabalhamos junto com o setor da cultura e com o setor das atividades económicas para elaborar o projeto de sustentabilidade, peço desculpa pela... quero realçar que ambos os setores, tanto da cultura da Câmara como as atividades económicas, foram excepcionais a ajudar-nos a fazer aquela parte técnica que os músicos não estão preparados. Eu agora já me sinto mais preparado, estamos sempre a aprender e o processo foi andando até que chegámos à altura de, agora temos tudo ou quase tudo e precisamos de mostrar o nosso trabalho. Para além da Câmara, que outros parceiros, quais são os principais parceiros do projeto? Para este concerto tivemos o apoio da Junta de Freguesia de Loures, a Junta de Freguesia de Santo Antão e São Julião, a Junta de Freguesia de Pecelnas e a Junta de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros, todos se associaram à ideia. A Junta de Freguesia de Loures também deu uma pequena compensação monetária
para o projeto, e todas as outras nos deram um apoio logístico para a publicidade. Disponibilizaram os outdoors e disponibilizaram as suas redes sociais para fazer a divulgação do concerto. O projeto está, no entanto, aberto a outro tipo de sinergias, outro tipo de apoios, sejam eles corporate, empresariais ou institucionais, mesmo no seu cotidiano, no seu dia-a-dia, não só nos grandes eventos, certo? Sim. A associação divide-se com o projeto principal, que é a orquestra e a criação da orquestra, mas depois a própria orquestra divide-se em grupos mais pequenos, pode-se dividir em grupos mais pequenos, para concertos em locais diferentes. São as várias dinâmicas que a orquestra propõe. Música de câmara, nomeadamente os ensembles, o quarteto de cordas, os ensembles. Podemos falar um bocadinho de cada um dessas áreas em que vocês se propõem a realizar trabalho. Além da orquestra propriamente dita, que já falámos, que vão ter os grandes momentos, será basicamente os concertos, não é? Exatamente. Para mostrar a qualidade do trabalho desenvolvido. E depois temos também os ensembles. Os ensembles são grupos pequenos, pode ser um quarteto de cordas, um trio de cordas, chamamos ensemble porque pode ter a formação variada, quinteto de metais, pode ser com várias combinações de instrumentos. E são criados para locais mais pequenos, para momentos diferentes de um concerto de orquestra sinfónica que precisa, obviamente, de outra logística. Podemos fazer, portanto, esses concertos e, com esses pequenos grupos, também temos 2 projetos que pensamos que são interessantes e só estão ao alcance de músicos, enfim, profissionais, porque os amadores não têm tempo nem disponibilidade para esta parte, que é a divulgação nas escolas. Portanto, temos o projeto, o concerto... Vai lá. O concerto vai lá. Primeiro, Sinfonia na Escola, que é Sim-Fonia na Escola, que é exatamente dar a conhecer... Enfim, as escolas têm a sua educação musical atualmente e têm o seu programa na parte da iniciação musical, mas o contactar com os instrumentos, o ter os músicos com eles, mostrar-lhes como é que se montam os instrumentos, como é que se prepara um espetáculo, é uma área interessante que as crianças gostam mais e cativá-los para o ensino artístico também, embora o ensino artístico, como disse há pouco, já está muito democratizado e já está mais perto das nossas portas atualmente. Outros itens também na proposta base do vosso projeto, fala também em soluções de música de câmara e fala aqui também de uma iniciativa que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, que é o Trancão Music Fest. Queria perceber o que é que encerra estas 2 propostas. O Trancão Music Fest é um projeto muito ambicioso que vai procurar juntar, com o apoio das diversas entidades concelhias, a arquitetura, a gastronomia, a música tradicional do concelho e culminar sempre com um concerto num local improvável. Aquele concerto de música de câmara que estamos habituados a que seja na igreja ou que esteja na sala tal, não, fazer no meio de uma ribeira no Trancão, ou de um afluente do Trancão. Quando falamos em Trancão, é o Trancão, o grande rio do concelho, mas depois temos todos os outros afluentes que consideramos o Trancão e a Várzea e toda esta envolvência, palácios abandonados, pequenas grutas, pequenas coisas que podemos procurar e dar a conhecer às pessoas. Bem, de que forma a cidade e a região podem adotar e valorizar este projeto? Que compromissos podem também os responsáveis do projeto assumir na defesa e promoção da marca Loures?
A população em geral, nós queremos que venha assistir aos nossos concertos e às nossas iniciativas. As entidades, enfim, políticas e a administração da nossa Câmara e juntas de freguesia têm-se mostrado bastante receptivas ao projeto. Agora, depois do nosso primeiro concerto e de termos algo mais importante para mostrar, temos intenção de mostrar mais ao tecido empresarial, irmos à procura de apoios dentro do tecido empresarial, porque não pode ser só, e compreendemos que só a Câmara ou só as juntas de freguesia tenham capacidade para... porque manter uma orquestra sinfónica com uma atividade regular, sabemos que custa dinheiro e pronto. E no sentido inverso, que compromissos podem os responsáveis do projeto assumir na defesa da promoção da marca Loures, embora a orquestra tenha o nome de Loures na própria designação, mas a disponibilidade para desenvolver atividade noutras sinergias que venham a ser desenvolvidas pela própria autarquia, essa disponibilidade é total. A Câmara neste momento quis ouvir o nosso projeto. Este é um concerto de estreia. Temos a proposta de fazermos um contrato de programa que será avaliado a posteriori, porque também com estes contratos de programa com as nossas autarquias é que poderemos conseguir chegar aos apoios da Administração Central, nomeadamente aos apoios da DG Artes, que a partir deste ano já poderemos concorrer, porque já temos os 4 anos de atividade para conseguirmos concorrer aos apoios da DG Artes. E só com estes contratos de programas, com autarquias, com a rede nacional de teatros e instituições culturais, é que conseguimos ter essa aceitação por parte da Administração Central. Hermano, o que é que esperas deste primeiro grande concerto, o concerto de gala? Eu espero que seja, como diz o nosso cartaz de promoção, um novo mundo em Loures, porque escolhemos exatamente essa obra para ser o mote central do centro e do desenvolvimento deste projeto. Achamos que vamos ter uma boa casa, as pessoas estão receptivas ao projeto e o que espero é que possa fazer o segundo concerto o mais rápido possível. Aliás, para percebermos a grandeza da proposta para esta noite, fala-nos dos músicos que irão integrar a orquestra e do próprio maestro convidado, o Diogo Costa. Os músicos são todos músicos que tiveram, como eu disse há bocadinho, o meu próprio percurso também é o percurso dos músicos atualmente. Agora, temos neste momento um grande leque de escolha e com músicos de grande performance artística onde podemos chegar. A orquestra é constituída essencialmente por músicos, essencialmente não, mesmo no total, por músicos não ligados a outras instituições profissionais, porque é aqui que queremos criar o primeiro, a ligação e o emprego dele, para que tenhamos num futuro um núcleo e uma base da orquestra que seja residente, porque só assim é que conseguiremos ter uma cadência normal e ter uma evolução, porque se fizermos um projeto agora e se fizermos um projeto daqui a um ano e outro projeto daqui a 18 meses, a cadência não terá a evolução pretendida. Tu pensas que uma proposta com esta dimensão e a garantia de qualidade merecia um espaço diferente? Essa também é a parte pedagógica que nós queremos trazer a Loures. Temos que
convencer. Eu acho que as pessoas enfim, mandam nos destinos do nosso município têm essa consciência, tenho a certeza que têm, que nós precisamos de um espaço cultural em Loures de excelência. Não podemos esta é a nossa melhor sala de concertos e é um pavilhão. Não podemos continuar assim. A própria orquestra pode funcionar também como uma mola de alguma pressão para que o tão falado Centro Cultural veja a luz do dia? Se a própria orquestra funcionar como essa mola de pressão, já valeu a pena. Um dos grandes objetivos está atingido, Jorge. Muito bem. Outra questão, a sombra cultural de Lisboa pode ser uma desvantagem? Ou bem aproveitada, pode libertar algumas sinergias que serão muito úteis. Existe sempre este receio, tudo o que está à volta de Lisboa, normalmente Lisboa seca, em termos da dinamização cultural e com esta dimensão, achas que liberta sinergias podem ser aproveitadas? Penso que se tivermos programação de qualidade, as pessoas vêm sempre. As pessoas vêm sempre. E a nossa Câmara já costuma ter esta prática de financiar a 100% estas atividades, estes concertos, para que as pessoas venham, a entrada seja gratuita e que as pessoas simplesmente venham. É muito importante porque em Lisboa nós temos sempre que pagar o nosso bilhete. Se nós formos a família inteira de 4 pessoas ao concerto, ao CCB, ou à Gulbenkian, ou ao São Carlos, posso dizer que 100 euros não chega para assistirmos a um espetáculo. Por isso, nós aqui, enfim, eu não sou apologista que seja sempre gratuito o nosso espetáculo, mas poderemos conseguir com preços mais simbólicos e com uma boa programação, teremos sempre o nosso público. Hernani, para terminar, Loures passará culturalmente a ser conhecida pelo antes e o depois da Orquestra Sinfónica de Loures? Seguramente. Agora fala aqui um bocadinho do orgulho de termos conseguido chegar até este ponto, não é? E pronto, lá está o novo mundo na cultura, porque, repara, nós temos as nossas bandas filarmónicas, que são o mais importante disto tudo. É aqui que tudo começa. E atenção, quando falo nas bandas filarmónicas, englobo as nossas orquestras ligeiras, os ranchos folclóricos, e a cultura em geral, o teatro amador que se faz, englobando tudo. Mas estes músicos que se vão apresentar aqui hoje subiram a escada até lá acima. E ao chegar lá acima, eles têm que ter a orquestra profissional tem que ter palco e tem que ter a orquestra profissional para chegar e para mostrar às pessoas aquilo que aprenderam e a experiência que têm, porque há aquela parte que os amadores não chegam, é normal. Outra situação interessante e que é um projeto um bocadinho mais a longo prazo, mas que gostaríamos que não fosse tão longo quanto isso, já que estamos a falar nas bandas filarmónicas. Em Portugal não existe a cultura da orquestra sinfónica amadora. Ou seja, temos as bandas, temos fanfarras, temos ranchos folclóricos, mas a orquestra sinfónica amadora não existe. Enfim, pode haver uma ou outra nas universidades, mas a orquestra sinfónica, com a formação da orquestra sinfónica, não existe. E este é um projeto que nós, mais tarde, também queremos desenvolver, que é aquela pessoa que, em pequenino, andou a estudar violino ou violoncelo e que gosta muito de tocar, mas não tem um espaço onde chegue. E tem a vida que ocupa de outras formas também. Enfim, tem outras. Chegaram para outras profissões e não tem em Portugal
um espaço onde possam ocupar os seus tempos livres em música. Nas bandas filarmónicas tem aquela formação específica, sopros, metais, sopros, madeira e percussão. E agora, a Orquestra Sinfónica Amadora é uma figura que em Portugal não está desenvolvida e poderemos, porque não são todos os músicos que chegam ao topo e esta qualidade artística de alta performance que hoje aqui vamos ouvir. Muitos outros ficaram pelo caminho e gostávamos de aproveitar também essa parte. Muito obrigado, Hernando Nabeiro. Votos de um tremendo sucesso para o projeto. Antes do maestro havia e há o homem. Queria perceber se a paixão pela música é algo meramente intuitivo ou pode ser provocado por influência direta de outra. Pode ser provocado. Há uma tendência quando há parentes na família que seguem música, no caso dos pais, é natural que as crianças, logo após a nascença, tenham algum contacto com a música. E eu conheço muitos e muitos casos de pais violinistas, violoncelistas e em todos os instrumentos que acabaram por fazer com que os filhos automaticamente ou naturalmente seguissem a carreira de músicos. Confesso que no meu caso não foi o que aconteceu. Os meus pais não têm nenhuma ligação à música. Mas no meu caso existia uma banda de música na minha terra, em Sampaio de Antas, Esposende. Foi lá que eu comecei a ouvir pela primeira vez e a ter o primeiro contacto com a música. Tinha a minha madrinha, que era instrumentista da banda, comecei a ouvi-la a tocar clarinete, depois comecei a ouvir a banda e foi a partir daí que começou a minha paixão pela música. Mas, naturalmente, quem tem um contacto direto, no caso dos pais serem músicos, aí há uma naturalidade neste desempenho. Como e quando o maestro percebe que gostava, que queria ser maestro, qual é a sequência? Sim, eu comecei por aprender um instrumento, o trombone. Fiz a minha licenciatura como trombonista, aliás aqui em Lisboa, na Escola Superior, mas não tenho bem a noção, mas provavelmente desde o meu 9º ano, 10º ano de escolaridade, que eu comecei a sentir um certo fascínio pelo gesto. Ou seja, fascinava-me o facto de alguém com o seu gesto, com as suas mãos, ao provocar um gesto, esse gesto tivesse uma reação imediata. E isso começou-me a fascinar. Não só o gesto, mas depois também toda a expressão facial e o próprio corpo. Isso começou-me a fascinar bastante. Depois, já muito perto do final da minha licenciatura como trombonista, eu morava com outros colegas músicos que estavam na Academia Nacional Superior de Orquestra, portanto na Metropolitana, onde existe um curso de direção. E eles falavam-me sempre que, olha, hoje estivemos a tocar para este maestro, hoje estivemos a tocar com aquele colega que estão a estudar direção e estivemos a tocar com eles e eles eram acompanhados pelo professor de direção. E foi aí que eu comecei a ter uma ideia clara de, ok, se calhar eu tenho uma oportunidade de seguir e de começar a estudar direção de orquestra, se concorrer neste caso é esta academia e é aqui que pode começar o meu futuro como maestro e foi assim. Mas continua a ser raro alguém tão novo ainda ter essa responsabilidade e já tem um histórico sim. Com alguma relevância. Sim, hoje em dia este contexto do jovem maestro começa a ter um papel diferente. É verdade que há 30, 40 anos atrás só chegavam a maestros grandes músicos, aqueles que já tinham uma carreira bastante, um currículo profissional bastante ativo, que eram grandes músicos e que depois começavam a dirigir. Isto aconteceu assim, aliás, se nós pensarmos um bocadinho, a profissão de maestro é uma profissão muito jovem ainda. Começou há cerca de 80, 100 anos. Foi nos anos de 1900, 1920, com Richard Strauss, Richard Wagner,
que começaram a aparecer as grandes orquestras e começou-se a perceber que para ter tantos músicos em palco a tocar em conjunto, era necessário alguém marcar o tempo ou ajudar a que a orquestra estivesse junta. E isto só aconteceu mais ou menos no final do século XIX, início do século XX. Portanto, a figura do maestro é bastante nova. E começou desta forma. Portanto, o músico mais velho, o músico com mais experiência, era aquele que assumia esse cargo. Hoje em dia, as coisas começam a ganhar outra forma. Primeiro, há escolas de direção, como é o caso da Academia Nacional Superior de Orquestra, onde nós, jovens maestros, podemos formar-nos. Isso antigamente não existia. E há cada vez mais jovens maestros, por volta dos 18, 19, 20 anos, a querer seguir esta carreira e esta profissão de maestro. Contudo, devo dizer que a nossa experiência antes de começar a dirigir e a estudar direção, essa experiência conta muito. Eu, antes de começar a estudar direção, eu já tocava em orquestras e algumas profissionais, portanto fazia trabalho como freelancer e tinha já um bom background de trabalho em orquestra e isso deu muitos pontos depois a dirigir e a começar. Como maestro, ainda há alguns momentos em que se sente músico ou cortou? Não, sempre. Em primeiro eu toquei trombone e mantive-me a tocar no ativo até há bastante pouco tempo. Só quando fui estudar depois para a Inglaterra e aí a minha carga de trabalho como maestro era tão grande que percebi que não conseguia de todo manter os dois. Não conseguia tocar e não conseguia estudar direção ao mesmo tempo. Mas mesmo como maestro, quer dizer, a gente está sempre no interior da música, estamos, só porque não temos um instrumento físico connosco, nós continuamos a fazer música. Aliás, alguns maestros dizem, ok, mas não podes, alguns professores de direção, quando nós estamos só simplesmente a bater o ritmo ou o tempo, eles dizem, ok, mas aí não há música. Tu estás simplesmente a marcar uma pulsação e para isso qualquer músico pega num metrónomo e não precisa de um maestro para nada. Ou seja, o maestro não tem só que marcar o ritmo e o tempo. É preciso dar alguma inspiração, é preciso fazer com que os músicos estejam todos na mesma onda, no mesmo ambiente e é esse, na verdade, é esse o grande desafio. É sempre um trabalho com assinatura, digamos assim. Exatamente, E até mesmo do ponto de vista das interpretações, aquilo que nós vamos ouvir hoje, das 3 obras que vamos tocar, é uma interpretação minha, que eu construí ao longo desta semana com estes músicos. Se eu na próxima semana for dirigir outra orquestra diferente, seja qualquer orquestra portuguesa, Gulbenkian, uma orquestra de São Carlos, de Porto, com outros músicos, mas a mesma peça, a interpretação poderá ser diferente. Mestre, muita da sua formação é feita no Reino Unido, sempre próximo de nomes de referência no setor. Tudo o que hoje será certamente influenciado por tudo o que hoje será certamente influenciado por esse percurso. Queria perceber quais as principais diferenças na forma de sentir e vivenciar a música por lá e por cá. Bem, antes de mais temos que ter em conta que o Reino Unido é realmente um país enorme, não é? E por esse motivo tem uma atividade musical muito maior do que aquela que nós temos em Portugal. Só como exemplo, existem existe a BBC, como nós conhecemos, que é a agência de televisão e rádio, que só dentro desta instituição existem 5 orquestras. Para além destas, existem todas as outras orquestras, como a London Symphony, a London Philharmonic, a Halle em Manchester, entre muitas outras. Portanto, o universo das orquestras é muito grande. Depois há uma forte tradição das bandas e das brass bands, que é muito característica de Inglaterra. E depois há um dado muito curioso que é, nós em Portugal temos, por exemplo, bandas de música amadoras. Temos as orquestras profissionais e temos bandas de música, não temos orquestras amadoras, ou se temos são mesmo muito poucas, ligadas a universidades e pouco mais. Mas em Inglaterra acontece uma coisa muito interessante que é, em cada pequena vila ou cidade existe uma orquestra amadora. Uma orquestra que, sem qualquer fim lucrativo, que ensaia, por exemplo, todas as segundas e quartas, ou terças e quintas, ou terças e sextas, o que for, fazem geralmente 2 ensaios por semana, e uma vez por mês apresentam um concerto. Convidam um maestro de fora, geralmente, são poucas essas orquestras que têm um maestro titular, convidam um maestro para trabalhar com eles naquele mês,
E estas orquestras são apenas formadas e unicamente por músicos que simplesmente têm uma paixão por música. Eles não são remunerados, eles têm outras atividades, são médicos, são doutores, são juízes, são o que for, né? Que provavelmente aprenderam um instrumento na sua infância, depois, devido à sua atividade profissional, não puderam seguir a música, mas que partilham esse gosto pela música e todas as semanas se juntam para fazer estes concertos. O que é que isto faz? Isto faz com que atraia uma comunidade musical e uma cultura muito grande em cada pequena vila que exista. Eu por acaso tive a oportunidade de trabalhar com muitas destas orquestras. E depois, isto é tudo uma partilha de experiências, porque nós sabemos que os ingleses, por tradição, são sempre pessoas muito educadas e muito... exatamente. E eles vinham ter comigo e diziam-me: Diogo, então, mas como é que é em Portugal? Eu adoro Portugal, eu já lá estive, no Algarve, no Porto, onde foi, e comi isto, comi aquilo. Ou seja, acaba por... Não é só uma partilha de conhecimentos musicais, mas acaba por ser também uma partilha cultural enorme. E isso foi de facto muito interessante. Em termos de apoio e investimento no setor, em que divisão joga Portugal? Joga numa posição na Liga de Honra, se lhe quisermos chamar. Não, em Portugal há um problema muito grande, que é o seguinte: o Estado e os municípios, entre todos, usam muito a palavra apoiar a cultura. E o apoiar está errado, porque eles não têm que apoiar, eles têm que investir. Investir é a palavra correta. Ou seja, não é dar um apoio de 5 ou 10 ou 15 mil, tem que ser um investimento a longo prazo. E isto é o que acontece em países como Inglaterra, como na Alemanha, até mesmo aqui na nossa vizinha Espanha. Há um investimento muito grande na cultura e é um investimento regular. Ou seja, não fica marcado por apenas um apoio hoje, um apoio amanhã, um apoio a este, um apoio àquele. Não. Há um investimento regular. E é isso que faz com que as orquestras e as companhias de teatro e tudo o resto possam manter um trabalho regular e depois ter uma identidade própria. A Orquestra de Loures, a Orquestra Sinfónica de Loures, está a começar hoje. Se esta orquestra tivesse um concerto já na próxima semana e outro daqui a 2 semanas, com um programa diferente, ia começar a construir uma base, uma identidade. E isso irá fazer com que dentro de 1 ano, 2 anos, a Orquestra de Loures seja uma referência em todo o país, como é hoje em dia a Orquestra Gulbenkian, ou como é a Orquestra Metropolitana, ou como é a Orquestra da Casa da Música do Porto. Porquê? Porque são orquestras que mantêm uma atividade regular todas as semanas. E é isso que falta depois em orquestras como esta, que é o caso da Orquestra Sinfónica de Loures, ou muitas outras do nosso país. Ou seja, falta regularidade. Em conversa tida há pouco tempo com um mestre de referência, ele disse-me que Portugal até tem muitos executantes que atingem a excelência, proporcionalmente. Mas falta-nos a qualidade média em abundância para consolidar a atividade. Subscreve esta ideia ou já não é tanto assim? Eu subscrevo a ideia, contudo, portanto, temos esses músicos de excelência e estes músicos medianos às vezes ficam pelo médio porque não têm saída, não têm projetos. E isso percebeu-se agora com a pandemia, quer dizer, eu tive muitos colegas que, já licenciados e com mestrado, que tiveram que desistir, tiveram simplesmente que ir à procura de outro trabalho, porque com a pandemia, aliás, sabemos que a pandemia veio a expor os nossos principais problemas e isso percebeu-se na música, quer dizer, ficámos de um instante para o outro sem trabalho e vários jovens tiveram que procurar outros empregos para sobreviverem. É aí que se dá este problema, não é? Ou temos a oportunidade de trabalhar todas as semanas para nos mantermos ativos e com um rendimento salarial estável, ou então muitos desistem, muitos vão à procura de dar aulas e depois ao dar aulas não têm tempo para tocar em orquestras, e esse é um dos problemas. Como será o futuro da música clássica em Portugal? Como gostava que fosse e quais os caminhos que pensa que o país tinha a obrigação de trilhar para colocar a atividade num patamar de referência? Bem, como acha que vai ser e como gostava que fosse? Eu penso que cada vez mais há uma abertura, acima de tudo, da música clássica, da música erudita, a outras gerações. Ou seja, começamos a ver cada vez mais orquestras a tocarem ao ar livre, orquestras a acompanharem artistas de referência, e isso faz com que
pessoas e jovens que geralmente gostam de outro tipo de música se apercebam que, mas uma orquestra pode fazer este trabalho e fica muito bem e dá uma grandiosidade ao espetáculo. Portanto, começa a haver cada vez mais uma abertura dos jovens e da sociedade à música erudita. Obviamente, no futuro, e isto passa muito por este apoio que temos vindo a falar, por este investimento, poderia ser muito maior, não é? Podíamos ter salas de concerto em que toda a gente pudesse entrar no sentido financeiro, porque a verdade é que, por exemplo, o concerto de hoje é gratuito, mas se nós formos ao Teatro de São Carlos ou à Gulbenkian para ver uma ópera, os bilhetes são caros. Os bilhetes são caros e tendo em conta o atual estado da sociedade, e principalmente com a crise que estamos a passar, as pessoas, a classe média, ou pouca gente da classe média pode investir com frequência em bilhetes. Portanto, é necessário que haja este tipo de abertura e que municípios e Estado e Governo possam oferecer cultura a quem não tem. Mas mantém uma expectativa positiva, se ser baseada na fé, baseada mais na realidade? Eu gostava de estar mais expectante relativamente a isso, porque a verdade é que nós pouco se tem feito para seguir em frente. O Maestro hoje será protagonista num passo muito importante na região, no que à música diz respeito. Sente a importância do momento e com que olhos vê a Orquestra Sinfónica de Loures? Eu sinto a importância do momento porque, bom, primeiro de tudo, é uma grande responsabilidade para mim e para nós músicos que estarão esta noite em cima do palco. É uma responsabilidade grande porque estamos perante uma estreia de uma orquestra que queremos que seja bombástica, se me permitem o termo. Algo que realmente marque e que se perceba que é um investimento com futuro. Por isso há aqui uma responsabilidade muito grande. Mas depois estou muito empolgado com o repertório que vamos apresentar aqui esta noite e posso-lhes dizer que os ensaios correram muito bem e certamente hoje será uma noite, será um espetáculo memorável. Eu queria também perguntar, para terminar, aí no seguimento do que acabou de dizer, qual é a filosofia que presidiu à escolha do repertório para este concerto de gala, o valor e o significado de cada um dos momentos? Certo. O concerto... bom, isto é um concerto tradicional, ou que segue a estrutura tradicional de um concerto. Vamos fazer uma abertura, uma peça intermezzo no meio, portanto intermédia, e depois uma grande sinfonia. Isto é a estrutura clássica de um concerto de música erudita. A abertura é uma obra que se chama Ruslan e Ludmila, de um compositor russo chamado Mikhail Glinka. É uma obra dos finais do século XIX, uma abertura pequena, demora 5, 6 minutos, mas eu chamaria-lhe uma dose ou um shot de energia muito grande, porque é uma peça cheia de intensidade, de ritmo, de energia, de brilhantismo e que vai deixar o público logo muito de olhos bem abertos, de olhos e ouvidos bem abertos para o que aí vem. Depois a segunda obra, o Intermezzo, como eu lhe chamei, é uma obra de um compositor português, o Marco Pereira, que também é um jovem, tal como eu e a maioria dos músicos que estão em cima do palco. É uma obra que já foi premiada no Teatro Nacional de São Carlos. A obra chama-se O Mostrengo e é inspirada numa obra de Fernando Pessoa. É uma obra curta, de sensivelmente 7, 8 minutos, em um só andamento, ou seja, é uma obra que não se divide em secções. Começa de uma forma muito leve, muito piano, que vai depois explodir, acompanha este poema do Mostrengo e depois desaparece outra vez e termina praticamente em silêncio absoluto. E depois temos a grande obra da noite, que é a Nona Sinfonia de Dvorak, também conhecida pelo autor como a Sinfonia do Novo Mundo. Esta é uma das grandes sinfonias da música erudita, a par de sinfonias de Mahler, de Bruckner, até de Mozart e Beethoven. É a última sinfonia deste compositor e foi escrita quando o mesmo chegou aos Estados Unidos. Dvorak foi convidado para dar uma identidade musical
ao país, portanto aos Estados Unidos, que era algo que há cerca de 100, 110 anos atrás, quando isto aconteceu, ainda não existia. E Dvorak deixou-se influenciar, quando lá chegou, por aquilo que já ia existindo, principalmente pelos ritmos e melodias africanas que os povos tinham trazido e que cantavam e tocavam. Então, Dvorak deixou-se influenciar por isso e, obviamente, também pela grandiosidade dos Estados Unidos, né, tal como ainda hoje o conhecemos. E foram esses os motivos e as características que Dvorak encontrou para escrever esta grande sinfonia, que é a Sinfonia do Novo Mundo, e que, como comentávamos há bocado, é uma obra que toda a gente conhece, toda a gente já ouviu várias secções dos andamentos, dos 4 andamentos que acompanham a Sinfonia. É uma obra que faz parte do conhecimento geral e que toda a gente vai reconhecer imediatamente. Muito obrigado, mestre Diogo Costa. Votos de um excelente espetáculo. Obrigado.